No vídeo de hoje, uma receita que promete secar o seu bucho. Quer aprender? Vem comigo! Bom, vamos lá, gente. Você deve estar pensando assim, putz, o Rafa vive falando que não é uma refeição única, que emagrece ou que engorda a pessoa, e que refeição milagrosa é essa? E tá aqui, ó, os ingredientes que a gente vai utilizar. Às vezes você já está até imaginando o que pode ser isso, mas eu vou explicar o porquê que essa refeição seca bucho. Para quem não sabe o que é secar o bucho, é perder a barriga aí. Em algumas regiões do Brasil o pessoal acaba utilizando essa gíria, mas vamos lá. O que acontece? Muitas pessoas têm aquela rotina, acorda de manhã, sai para trabalhar ou para estudar, fica naquela correria do dia todo ali, se alimenta de maneira desregrada e a hora que chega à noite tem aquela fome noturna. Já tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou até deixar o link aqui do lado aqui depois para você ir lá conferir. Mas o que acontece? Uma refeição adequada, principalmente ali no final da tarde, antes do seu jantar, favorece demais um processo de emagrecimento. E quando a gente fala numa refeição dessa, eu não estou nem falando para você comer uma fruta, comer 30 gramas de castanha, como a gente acaba escutando muitas vezes aí dentro de uma alimentação saudável. E sim, uma refeição completa, uma refeição que vai pão, uma refeição que vai carne. E pensando nisso, nada melhor do que um sanduíche natural. Então, eu vou fazer essa receita aqui com vocês agora, tá? Que na verdade não é nem uma receita, é uma montagem mesmo aqui de um sanduíche. E dentro disso eu vou explicando o valor nutricional e como isso pode mudar a sua rotina. Aí você já deve estar pensando aí, esse nutricionista é louco, gente. Pão, é claro que pão dá barriga, e você está falando que vai fazer uma refeição, perde barriga com pão? Então vem comigo só para você entender, tá? O que a gente vai utilizar aqui, ó? Isso aqui é um franguinho desfiado aí, ó. Eu temperei ele com páprica, sal, e você pode temperar da maneira que você quiser. Se quiser só cozinhar e deixar ele aqui também, pode ser, tá? A gente vai utilizar 60 gramas de frango desfiado, tá? Até coloquei ele na balancinha aqui para você ter uma referência aqui do de quanto que é de frango, né? Mas dá aproximadamente, ó, 3 colheres bem cheias até de frango. Rafa, eu preciso pesar esse frango igual você tá pesando aí a hora que eu for fazer o meu sanduíche? Não precisa. Até porque quando a gente faz uma refeição com alimentos bons, com alimentos saudáveis, com uma densidade energética baixa, igual é um frango desfiado, se você colocar aqui 60 gramas, 40 ou 70 gramas, a diferença calórica é muito pouco. É claro que quanto mais você acertar, melhor fica o seu cálculo, mas não é nada que vai fazer uma grande diferença aqui. Aqui eu estou utilizando a cenoura, que o valor calórico praticamente nenhum aqui, né? Só vai trazer sabor, vai dar uma cara boa para o nosso patezinho aqui, para o nosso frango. Um pouquinho de cebolinha aqui, ó, que estava congelada aqui em casa, né? Também você pode colocar o tanto que você quiser. E para dar a textura aqui no nosso patezinho, eu vou utilizar requeijão light, tá? Se você tiver um requeijão tradicional, tem uma diferença calórica, claro, né? Vai ter um pouco mais de gordura aí, um pouco mais de calorias, mas também não dá muita diferença não, né? Vou até tarar aqui para a gente ter noção quanto que é uma colher de requeijão, né? Ó, uma colher generosa, ó, bem alta aqui, deu 34 gramas de requeijão. Eu tinha calculado 30 gramas, mas como eu disse, não vai dar muita diferença. E agora aqui, ó, é só mexer aqui que a gente vai já fazer o nosso patezinho aqui. E ó, já misturamos aqui o nosso patezinho, tá? Se você for fazer um patê único para refeição, você pode até misturar o tomate aqui dentro, né? Que é o caso que eu vou misturar agora. Ou você coloca separado, principalmente se você for deixar armazenado depois esse patê para utilizar mais vezes. Por quê? O tomate ele solta muita água e vai deixar o seu patê ali meio aguado. Agora, se você for fazer ele para comer na hora, pode misturar um pouco de tomate aqui dentro também, né? Eu acho que eu vou colocar até o tomate já separado já. Então, ó, agora a gente vai só montar. E fica vendo, o que é o comum, assim, eu falo até que é um costume nosso, assim, nosso costume em uma refeição, por exemplo, que você vai comer um pão no meio da tarde ali. Você comer aquele famoso pão com manteiga, aquele pão com margarina, e você pega uma fatia de pão dessa, passa ali uma margarininha, uma manteiguinha, e vai comendo. Come 2, 3, 4, 5 fatias de pão, e daí você fala assim, o pão engorda, o pão me dá barriga. Mas lógico, você comeu um monte de pão,
com gordura, né? Agora, se você pegar 2 fatias de pão, como esse daqui, e olha o pão que eu estou utilizando, pão tradicional, pão branco, tá? Se você quiser até utilizar um pão integral, você pode utilizar, vai ter um pouquinho mais de fibra, mas no final das contas também não faz muita diferença, né? E olha o tanto de recheio. Quando a gente fala de uma refeição com 60 gramas de frango, fala assim, ah, é pouquinho frango, né? Olha o tolete de frango que é. É bastante frango. Aí a gente vem e vai colocar ainda aqui um pouco de tomate. Vai cair tudo aqui, vou fazer arte, vamos ver. Colocou ainda bastante tomate em cima do seu pão aqui. E uma folhinha de alface ali, ó. Pra deixar bonitão. Sanduíche natural, que é sanduíche natural, tem que ter alface. E tá pronto o seu lanche seca-bucho. Gente, dá uma olhada nesse lanchão aqui para você comer ele no seu café da tarde ali, por exemplo, tá? É uma refeição que ela tem aproximadamente 270 calorias, 28 gramas de proteína, 25 de carbo e só 6 de gordura. Mesmo que você não tenha fome nesse horário da tarde, faça uma refeição como essa, coma um sanduíche como esse aqui. Por quê? Você vai sentir muita diferença nessa fome noturna sua. Sabe aquela coisa que você quer comer tudo que aparece na sua frente? Faça uma penúltima refeição como essa, porque eu tenho certeza que vai melhorar bastante a sua relação com o seu jantar, com a sua comida, diminuir aquela vontade de doce e assim você vai conseguir fazer melhores escolhas e um jantar muito mais equilibrado. E agora, hora de provar, né? E como eu disse, gente, a sugestão aqui é de café da tarde, é de penúltima refeição, justamente para melhorar o seu jantar, mas nada impede disso daqui ser, por exemplo, uma ótima opção de um jantar para você, tá? A gente pode considerar uma refeição super equilibrada, que lembrando sempre, ela tem que fazer sentido com as suas outras refeições, com o seu lanche da tarde, com o seu almoço e com o seu café da manhã. Dessa maneira você consegue comer de uma maneira super gostosa e muito mais equilibrada. Espero que vocês tenham curtido essa receita aqui, tá? E até a próxima semana. Tchau, tchau!